nas águas. Então, o batismo, na realidade, batismo, é a tradução de uma palavra grega chamada baptismos, que se você traduzir ao pé da letra, significa lavar-se, mergulhar, tingir-se. Então, ela é nada mais nada menos do que uma cerimônia de iniciação. O batismo, ele é a cerimônia de iniciação à fé cristã. E a água, por que batismo nas águas? Porque, de acordo com as culturas antigas, a água, ela representa a purificação. Então, a água simboliza o quê? A purificação. Então, o batismo é um elemento simbólico que quer mostrar a purificação do pecado e o novo nascimento em Cristo Jesus. E esse pecado que eu sempre enfatizo, não é esse pecado que, o que é pecado? Pastor, fazer isso é pecado? Entenda uma coisa, na Bíblia não está em jogo, a compreensão bíblica não está em jogo transgressão moral. Na Bíblia o que está em jogo é o pecado original, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais para você. Então, nesta cerimônia, no batismo, não há nada de místico ou mágico nesta cerimônia. Ninguém vai mergulhar aqui e quando sair vai ser tomado por uma força que vai transformar a ponto de se tornar um ser perfeito. Não vai acontecer nada disso. Então, por que nós escolhemos esse tema para ministrar sobre batismo? Os ladrões na cruz. Porque esse texto que acabamos de ler, ele mostra justamente isso. Em primeiro lugar, um homem que representa aqueles que veem Jesus apenas como um meio para alcançar as suas vontades. Então as pessoas veem em Jesus como um meio de alcançar as suas vontades. Um dos ladrões que estava ali dependurado ao lado de Jesus dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então ele viu em Cristo o quê? Um meio para poder se safar. Mas em outro ponto, nós temos um outro homem que vê em Jesus o fim para quê? Para a sua salvação, porque ele sabe que naquele momento, não há nada que ele pudesse fazer para que aquela sentença fosse anulada, sentença a qual ele merecia, porque é dessa forma que ele adverte um outro ladrão, quando insulta Jesus. Porque ele sabia que ele cometeu um crime e estava ali pagando de forma justa. Então ele vê em Jesus o fim. E nós precisamos entender que Deus, ele sempre tem que ser o fim e não o meio. Há um teólogo chamado Paul Tillich, e esse teólogo ele diz que se você faz de Deus um meio e não um fim, ou você não o compreendeu, ou você o reduziu, ou você fez dele um ídolo. Porque o que é ídolo? Ídolo, às vezes as pessoas acham que a Bíblia condena idolatria, Deus condena idolatria, e as pessoas acham que idolatria é as pessoas que têm uma imagem lá na casa dela. Idolatria é tudo aquilo que está no lugar de Deus, porque Deus não é nome, ninguém se apresenta para ser Deus. Da mesma forma que se o prefeito de Piracicaba chegar aqui, ele não vai dizer aqui, prazer, prefeito. Não, ele vai dizer, prazer é Zanata, prefeito de Piracicaba. É um título. Deus também é um título. E o que é Deus? Deus é aquilo que será o fator determinante para a sua vida. O nosso Deus tem nome. O povo aqui do Areião já sabe. Eu já expliquei várias vezes. E quando Moisés pergunta, ele diz, eu sou. Então, na realidade, o nome do nosso Deus é representado por 4 letras, que é um nome impronunciável, mas que foram acrescidas vogais, então fica Yahvé, ou traduzido para o português, Javé, Jeová, enfim, mas tem um nome. Nosso Deus tem um nome. Então, todas as vezes que as pessoas fazem de Deus um meio e não um fim, ou elas não o compreenderam, ou elas o reduziram, ou transformaram num ídolo. Porque tem muita gente que às vezes ouve ou lê a Bíblia e fala assim, eu não concordo dessa forma, você fez de um Deus um ídolo. Porque o Deus se revelou na palavra.
Ai, porque o missionário falou para mim, meu irmão, chuta aqui a macumba, esse negócio de missionário falou, você que a revelação está aqui, ó. Deus saiu do céu, se esvaziou da sua glória, veio para a pessoa de homem para se revelar. E está aqui, ó. Aqui está a revelação divina. Não há nada mais que você precisa saber, a não ser tudo que aqui está escrito. Aqui está a revelação divina. Então, se Deus não é o fim e acaba sendo o meio, e se você disser que encontrou Jesus para vencer na vida, então na realidade você nunca quis Jesus como fim. Então o que você quis é vencer na vida. E é isso que hoje a grande maioria das igrejas prega. Hoje nós não temos mais pregação do Evangelho, exposição do pecado. Hoje você tem o quê? Coach, palestra, culto de vencedores, culto de sucesso, culto de prosperidade. Gente, tudo isso é anticristianismo. Isso são cultos voltados para o homem. Então, se você não quis Jesus como fim, mas quis Ele para ser um meio para alcançar uma vida vitoriosa, então Ele é o meio. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus ele vai dizer: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E interessante que Jesus ele fala isso depois de ensinar aos seus discípulos acerca da ajuda aos necessitados, da oração sobre o jejum, sobre os tesouros nos céus e sobre as preocupações da vida. Que enquanto você buscar as coisas terrenas, você vai ficar preso ao que é a matéria, ao terroso, ao Adão, a serpente que rasteja o ventre no pó. Mas enquanto você buscar as coisas do alto e pensar no que está por vir na Nova Jerusalém, tudo que você necessitar aqui nesta vida, você será acrescentado. Então, voltando à cerimônia do batismo, no cristianismo, o batismo nas águas, ele substitui a circuncisão. Pastor, o que é a circuncisão? Então, a circuncisão é um ritual de remoção do prepúcio, daquela pele que cobre a glande do órgão genital masculino, e é apresentada como um sinal da aliança entre Deus e Abraão e os seus descendentes. Então a circuncisão, ela representava ainda a identidade e pertencimento. Então era um sinal visível de que alguém pertencia ao povo de Deus, diferenciando-os dos outros povos. Também sobre obediência e fé. Então a prática da circuncisão, ela era um ato de obediência aos mandamentos divinos, demonstrando a fé no Deus de Israel. Agora, para nós que somos cristãos, Francisco, Ana, Alice e Terezinha, repitam comigo: tudo é pela graça. É pela graça. Nós somos justificados por meio dela, é por meio da graça. E aí que eu queria explicar rapidamente o que eu falei anteriormente, o que a compreensão bíblica fala acerca de pecado, e não de pecados, que seriam as transgressões morais. Pastor, o que é esse pecado que na realidade Deus quer nos purificar? Primeiro de tudo, então vamos pensar que antes de Jesus nós tínhamos uma vida promíscua, nós tínhamos uma vida inclinada a bebidas, a drogas, a sermos trapaceiros, a sermos mentirosos, enfim, nós tínhamos uma vida totalmente desregrada. Então, essas transgressões morais do ser humano, elas são consequências do pecado natural, do pecado original. O que é o pecado original? Então vamos lá. Nas primeiras páginas da Bíblia, em Gênesis, mostra Deus criando todas as coisas. E Deus, ele cria o jardim do Éden, que simboliza o paraíso aqui na terra. E ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Ele cria o homem, ele cria a mulher, e ele dá o jardim para que o homem cuidasse. E o homem, ele tinha uma relação com Deus, era uma relação pessoal. Todos os dias Deus vinha pelo jardim e conversava, se comunicava com o homem. E Deus tinha dado uma direção. Aqui no jardim
há várias árvores, mas aquela árvore, chamada da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali é um fruto. Vocês não podem comer desse fruto, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Era uma informação que Deus passou. Eis que a Bíblia vai dizer que a serpente, que na realidade a serpente não é uma cobra como nós imaginamos, porque a maldição que rastejar bem depois. Mas a serpente vem a Eva e diz: sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque se vocês comerem, vocês se tornarão semelhantes a Ele. Eva vai e fala com Adão, e eles comem. Aí acontece o pecado, ou errar o alvo, ou desembarcar. O que o homem faz com essa atitude? Eles rompem com Deus. Eles não querem mais um mundo segundo a vontade de Deus, mas um mundo segundo a sua vontade. Porque o que fez a serpente mudar a cabeça, fazer a cabeça de Adão e Eva para comer, é porque Deus não quer que vocês comam, porque vocês se tornarão semelhantes a Ele. Então nós vamos comer. E aí, o plano original de Deus era fazer o homem um ser perfeito e imortal. Por isso que lá em Romanos, Paulo vai dizer: mas o salário do pecado é a morte. Salário, o que é? Salário é a recompensa de dias trabalhados. Então, daqui a alguns dias, a grande maioria dos assalariados, no mais famoso quinto dia útil do mês seguinte, vai ter dia de pagode para o brasileiro, né? É o dia em que cai na conta ali o pagamento, que é a recompensa do que você fez no mês passado. Então, o salário é a recompensa, é a consequência dos seus atos. Então, por isso que o salário, a recompensa do homem ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é a morte. Vocês não vão mais viver de forma eterna, vocês vão morrer. Essa é a recompensa, pois o salário do pecado é a morte. O homem quis viver de acordo com a sua vontade, autônomo, autossuficiente, e Deus, nesse momento, Ele corta relações com o homem. É lógico que na Bíblia, depois, eu estou explicando de uma forma superficial, Deus vai estabelecendo alianças, depois há a aliança noética, a aliança davídica, enfim, a aliança mosaica, mas eu quero que vocês entendam esse processo, é esse pecado que a Bíblia fala que nós precisamos entender. Por quê? Algumas pessoas podem dizer: nossa, mas Deus não sabia, Deus não é soberano, Deus não sabe de tudo, Deus não sabia que o homem ia se rebelar contra Ele? Lógico que não sabia, por isso que tinha um plano B. Qual que era? A cruz, o cordeiro, que o Novo Testamento vai dizer que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar todas as coisas, a cruz já foi inaugurada, o cordeiro já fora imolado. O cordeiro para quê? Por isso que entra o Antigo Testamento. Porque se a gente lê o livro de Gênesis, e logo depois já aparece Jesus, para nós ia ficar uma coisa muito aquém. Tipo, poxa, mas será que é verdade? Isso é um pouco de mitologia, ou isso é um conto? Por isso que Deus, Ele começa a estabelecer alianças com pessoas na terra. Por isso que Deus escolhe um povo, por isso que Deus firma as suas promessas, e por meio desse povo viria o Messias. Por quê? Há contexto histórico, e se nós voltarmos para a história, a antropologia, a gente vai obter resultados e provas de uma história de um povo milenar e que realmente vem mantendo essas tradições. Inclusive, para quem conhece um pouco de Bíblia e da história do Antigo Testamento, vê as consequências, né, de Abraão, que é o patriarca das três principais religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A gente vê aí os conflitos ali na faixa de Gaza, né? Entre os muçulmanos e os judeus, porque aí, segundo a história, a gente vê que os árabes descendem de Ismael, que também é filho de Abraão, mas com a concubina Agar, e os judeus, que seriam descendentes de Isaac, que é o filho da promessa. Então você vê que até hoje a gente consegue ter ali, fazer ali algumas conexões com o Antigo Testamento.
Então, a gente precisa entender que agora é pela graça. Tudo é pela graça. E o apóstolo Paulo, ele vai explicar isso lá para os Colossenses. Eu quero ler o capítulo 2, a partir do verso 6. Colossenses capítulo 2, versículo de número 6. Eu vou ler até o 23, mas para vocês entenderem o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha o que ele fala: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, mas não com a circuncisão feita por mãos humanas. É o que ele está fazendo uma alusão à circuncisão do povo judeu, que os homens faziam, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E isso acontece quando? Quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Que dívida é essa? A dívida que havia imposta sobre nós em virtude do pecado. E por que existe a lei? Porque Deus ele fala para Moisés: você vai escrever ali em Levítico, esse é o código de regra e conduta para que vocês vivam segundo a minha vontade. Porque Paulo depois ele vai dizer, deixa que eu vou continuar. Paulo ele vai dizer, a lei ela existe para que eu conheça as minhas limitações, porque se a lei não existisse eu não ia saber o que é o certo e o que é o errado. Então, olha só, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu fazendo o quê? Pregando-a na cruz. E tendo despojado é um termo militar, é tomar as armas. Então ele despojou os poderes e autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Por isso que quem realmente é convertido não tem medo de macumba, não tem medo de feitiço, não tem medo de olho gordo, não tem medo de inveja. Eu vou colocar uma fitinha vermelha para minha casa. Meu irmão, quem tem Cristo Jesus não precisa de nada disso, porque ele cancelou o escrito de dívida que havia sobre nós, e ele despojou dos poderes e autoridades, e não há nome maior e poderoso do que o nome de Jesus, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Jesus tem toda a autoridade e poder. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das boas novas, ou dos dias de sábado. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Pastor, festa gospel, festa junina gospel, isso pode, não pode? Meu irmão, Paulo está falando isso aqui. Uma coiseira, porque quem é nascido e remido pelo sangue do Cordeiro, ele sabe o que realmente importa para Deus. É um coração quebrantado, contrito e transbordante em sua presença. Então, olha o versículo 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa.
Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da vida. Eu podia parar por aqui, mas para concluir, por isso nós precisamos ver a cerimônia do batismo como uma iniciação à fé cristã, porque é um sacramento e é uma formalidade para a igreja. Mas o que vai comprovar se a pessoa nasceu ou não de novo são os seus frutos. E os que verdadeiramente nasceram de novo vão cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E esse processo é pessoal, porque a morte de Jesus na cruz do Calvário é o que nós chamamos de justificação. Jesus nos justifica pelo teu sacrifício. Mas a partir do momento que nós somos justificados, há um processo agora chamado regeneração. E eu separei 3 trechos aqui da palavra. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que fala sobre o processo de regeneração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Põe no versículo 23 agora. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. E quem que é a palavra de Deus? Não é a Bíblia. Porque naquela época, quando ele fala isso, não tinha Bíblia. A palavra é Jesus, é o verbo que se fez carne. Quando João ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra é logos, uma palavra grega que significa verbo. Logos, na realidade, era o que os filósofos gregos diziam acerca, quando eles olhavam para os céus e viam os astros. Então eles diziam, tudo isso, o anoitecer, o entardecer, o amanhecer, o sol, a lua, as estrelas, tudo isso é o logos, é uma força inteligível que está acima do conhecimento humano, que está acima de todas as coisas, que é o princípio ativo do universo. E João ele fala, isso tudo se fez carne e habitou entre nós. Então, mas por meio da palavra de Deus viva e permanente, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo aqui. Feliz é aquelas pessoas que não veem, que não ouvem, que não sentem, mas que mesmo nos piores momentos de sua vida continuam firmes na fé, porque confiam nas palavras. Glória a Deus, aleluia. Em 1 João capítulo 3, versículo 9, primeira epístola de João capítulo 3, versículo 9, vai também falar sobre regeneração. 1 João capítulo 3, versículo 9. 1 João capítulo 3, versículo 9. Isso. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Então olha só que interessante. Foi até bom que ele colocou ali em João 3, que fala sobre o discurso de Jesus com Nicodemos, que era o mestre da lei, era um fariseu. E o que os fariseus, qual era a missão dos fariseus? Realmente testificar que todas as pessoas que surgissem em suas épocas, se tudo aquilo que eles realmente diziam ser, porque muitos apareceram dizendo que eram o Messias, só que os profetas do Antigo Testamento anunciaram sobre
algumas peculiaridades que somente o Messias podia fazer. Uma delas era a cura de cego de nascença. Então, se a pessoa dissesse, eu sou o Messias, aí vinha o mestre da lei e ficava acompanhando para ver realmente se ele ia curar cego de nascença, se ele ia fazer com que os coxos se levantassem. Então ele queria testificar de acordo com o que a palavra estava dizendo. E Nicodemos é alguém que caminha com Jesus. E Jesus, quando fala de nascer de novo, como que pode alguém velho voltar com o ventre da mãe e nascer de novo? Ele fala do novo nascimento. E quando nós nascemos de Deus, como eu disse no início, não é que a partir do momento que a gente participa dessa cerimônia, que a gente vai sair pessoas perfeitas. Mas à medida que nós cultivamos esse relacionamento com o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo de Deus, o pecado ele vai perdendo força em nossas vidas. Porque o mundo jaz no maligno. Então nós chegamos a esse mundo, nós nascemos nesse mundo já com a nossa natureza inclinada para o mal. Deus, eu não estou falando aqui, julgando ninguém, eu estou falando que Deus, o que Jesus disse. Ele disse que não há um bom sequer na terra, não há um bom. Então se você está aqui e diz, não, eu pago meus impostos em dia, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, maravilha, mas você não é bom. Jesus ele disse, há um bom somente, é Deus. Não há um bom sequer, porque todos nós temos uma natureza inclinada para o mal. Porque você que é um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, você que paga suas contas em dia, você que não dá golpe nos outros, aparentemente, de acordo com os padrões da sociedade, uma pessoa exemplo, uma pessoa idônea. Mas se alguém vir começar a te provocar, começar a te ofender, ou ofender um dos seus filhos, ou a sua esposa, ou quiser te lesar, eu duvido que você vai falar assim, faz mais isso, por favor. Você vai agir instintivamente. E nós crentes às vezes usamos a expressão, eu vou descer da cruz agora, deixa comigo. Porque a nossa natureza é inclinada para o mal, porque nós agimos por esse instinto, por causa desse pecado, que é a manifestação. A gente nasce aqui desconectado de Deus. A gente nasce nesse mundo sem Deus. Pastor, mas eu nasci numa família cristã, desde cedo eu aprendi os princípios, mas a imagem de Deus ainda é turva na sua mente. Porque Deus só vai se tornar claro quando você entender a revelação do Cristo que ressuscitou dentre os mortos e que Ele fez com que agora Deus se tornasse claro. Então, a partir do momento que eu vou me relacionando com o Senhor Jesus, esse pecado que antes era a força motriz da minha vida, sextou, o que eu vou fazer na sexta? Hoje eu vou para Carlos Botelho, eu vou sair de lá engatinhando na minha casa, não vou nem de carro, vou até chamar Uber. Hoje nós vamos fazer o quê? Hoje eu vou chapar o coco, meu Deus. Ou aquela menininha ali no trabalho, não dá nada, eu sou casado, mas não sou capado. Não é assim? Essa força impulsionava a gente antes de nos convertermos. Só que hoje, a partir do momento que a gente começa a se relacionar com Jesus, isso vai perdendo força. Não, isso não é certo. Você pode ver até uma pessoa dando em cima de você e você fala, meu Deus, é bonito, é atraente, mas não é certo. Eu sou casado e antes de amar minha esposa, eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Hoje eu não preciso me embriagar. Por quê? Hoje eu consigo sentar na roda com vocês, tomando a minha coca, comendo bastante. Quando vocês bebem, eu como bastante. Pode vir picanha, pode vir alcatra, pode vir torresmo, pode vir panceta, pode vir o que for, porque eu me alegro com vocês e sua presença. Então observe que o pecado ele vai perdendo força. E eu uso sempre o exemplo lá do Antigo Testamento de Moisés. Moisés ele mata um homem, que era um egípcio, para não ser pego ele foge, fica 40 anos no deserto de Midian, quando ele tem um encontro com Deus por meio de uma sarça ardente, e Deus o levanta com uma missão, volta para o Egito e você vai ser o libertador do meu povo. Ele vai. Aí quando Moisés ele volta, consegue ali tirar com a ajuda de Deus o povo do Egito, Faraó e os seus soldados são engolidos,
com as águas do Mar Vermelho que se fecham porque o povo passou. Esse ele está no deserto e passa por muitos percalços, por causa de um povo rebelde, um povo que não ouvia. Mas lá no final eu acho interessante, e Moisés com idade avançada, era um homem muito manso, mais manso da terra. Depois de tantos anos ele se tornou manso, mas lá no passado ele tinha matado uma pessoa. É isso o processo que acontece em nós. Eu não sei você, mas eu lembro de quando eu cheguei na igreja. Porque ninguém procura a igreja, a gente usa muita expressão, ninguém vai para a igreja por amor, vem pela dor. Ou seja, na teologia a gente usa que toda experiência de fé é precedida por uma experiência de fracasso. Algo não funcionou na nossa vida que fez a gente procurar a Deus. Algo em que os recursos naturais não mais nos atendiam, que a gente procura o sobrenatural. E eu procurei a igreja por causa da minha dependência química. Por causa do uso de álcool, por causa do uso de drogas, por causa da minha vida totalmente desregrada, porque é o que a droga e o álcool faz com o ser humano. Faz você não só perder o controle de si, mas de todas as coisas que estão ao seu redor. É o poder de uma bomba. O adicto, ele é como se fosse um homem-bomba. Ele está ali com uma bomba, ele detona, mas ele não explode só ele, ele explode quem está à sua volta, ele explode família, ele explode amigos. E foi isso que aconteceu comigo. Só que quando eu comecei a entender a graça de Deus, as coisas vão mudando e a gente começa a entender. Pastor, o senhor hoje é perfeito? Não, não sou. Mas eu sou melhor do que aquele homem de quase 20 anos atrás, quando eu me converti. Eu tenho certeza que daqui 20 anos, se eu ainda estiver vivo, ou não estiver na glória com Deus, eu vou ser melhor do que esse homem que está aqui falando com vocês hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Então, hoje, a Maria Clara e a Sofia vão se batizar. E se elas quiserem já se preparando para a gente já participar dessa cerimônia, e talvez algumas dúvidas possam surgir. E por que eu trouxe a história dos ladrões na cruz? Porque o ladrão que disse: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo lá. Ele foi batizado nas águas, mas um processo interior se manifestou no exterior. Ele reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Mas para nós hoje, como eu disse, a circuncisão é substituída pelo batismo nas águas. E aí surgem algumas dúvidas, né? Eu sei que a igreja lá no passado era muito legalista, e algumas pessoas hoje perguntam: pastor, tem uma idade certa para se batizar? E eu vou dizer que não, até porque, primeiro de tudo, hoje há um amadurecimento precoce. Eu falei isso na quarta-feira. Quando eu tinha 15 anos, eu era uma criança, com 15 anos de idade. Eu usava a calça para cima do umbigo, para dentro da calça, com a meia aqui. Era um meninão criado pela avó. As meninas da minha classe também, nessa época aqui, com 15 anos, não tinha maquiagem, não tinha brincão, não tinha essas roupas, tudo. Hoje em dia você vê pelas vestimentas, há um amadurecimento precoce, isso em virtude até mesmo da própria tecnologia. Então, se as duas meninas que vão se batizar hoje já estão inseridas dentro dessa cultura que os seus respectivos pais estão ensinando, para que adiar e correr o risco de se perder lá na frente? Esse é o momento, esse é um símbolo, esse é um sinal de que elas estão nesse momento sendo inseridas também ao corpo místico de Cristo. Então, para terminar a mensagem de hoje, nós vamos celebrar o batismo nas águas. Eu falo que o mais importante é com que a gente permaneça firmes como igreja. É por isso que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Por isso que é importante a igreja. A igreja é importante por isso. Ai, pastor, mas eu frequentei tal igreja, eu me decepcionei. Mas a igreja, ela serve justamente para isso. Sabe aquele cara chato que não dá paz para você e que às vezes ocupa um cargo de liderança na igreja?
Ele é um exemplo para você, eu não sei igual ele. Sabe aquele cara que às vezes ele passou a perna em você dentro da igreja? Por quê? Porque ele quer ser o primeiro e você tem que ficar por trás porque ele é um puxa-saco? Então, ele gosta de puxar o tapete dos outros, porque puxa-saco gosta de puxar o tapete. Então, é para você aprender a liberar perdão, para você aprender a perdoar e aprender que você não precisa agir como ele, com ferramentas humanas, para que você chegue a uma posição que Deus vai te colocar. Então a igreja é isso. A igreja somos nós pedras. Pedras, quando elas colocadas em atrito geram o quê? Faíscas. O problema é quando há combustível. Daí pode até explodir, pegar fogo. Mas na igreja nós temos que ser bombeiros, apagar o fogo, as chamas. Então, a igreja ela serve para isso. E o papel da igreja é manifestar os sinais do reino de Deus. E qual que é o maior milagre, pastor? O maior milagre é a salvação. O maior milagre é esse, de um Deus que se esvaziou da sua glória e que veio na forma de homem para se revelar a nós. Esse é o maior milagre. Agora, eu às vezes, quando me converti, o pessoal me chamava para as igrejas para pregar. Conta seu testemunho. Aí eu contava, eu fui drogado, e quando Jesus me alcançou pela sua graça, eu falo, Rudy, esse não é o maior testemunho. O maior testemunho são daquelas pessoas que se converteram e jamais se desviaram do caminho. Porque aí há superação, aí há rompimento de paradigmas, e é isso que nós esperamos que hoje a Maria Clara e a Sofia também iniciem essa trajetória e essa jornada. Amém?